turismo exerce um papel preponderante na economia? O Carnaval de Ouro Preto, Olinda e Rio de Janeiro, como essas festividades acontecem? Como elas se desenvolvem e como o turista as vê? Para responder a estas e outras perguntas, nós temos o professor Aloísio Finazzi Porto, que tem graduação e mestrado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, doutorado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, é professor e coordenador do curso de Turismo na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Bom, Aloísio, de novo agradeço aí pelo teu tempo. Vamos para o nosso segundo programa sobre esse tema. Lá no primeiro programa discutimos, então, o papel do turismo na economia, que para nossa lamentação, falta muito ainda para o Brasil atingir um ponto ideal. Começamos a entrar na discussão central da sua tese, que era o estudo do Carnaval de Olinda, Ouro Preto e Rio de Janeiro, e se a minha memória não me falha, estávamos discutindo das certas características que você detectou. Um carnaval institucionalizado como o Rio de Janeiro, um carnaval nitidamente popular como o de Olinda e um carnaval que ficou no meio termo, como é o de Ouro Preto. E naquele programa, você começou a citar Ouro Preto e eu queria começar a partir daí. Né? Sim. Quer dizer, você falar um pouquinho mais desse carnaval meio termo de Ouro Preto e depois voltarmos à nossa discussão central sobre a sua tese. Mais uma vez te agradeço pela presença aqui. Obrigado a todas e a todos que estão nos assistindo novamente. Marcelo, é o seguinte, a única coisa que eu acho que faltou ressaltar no último programa é que, como destino, o Brasil é longe, muito longe. Por que é mais longe do que a Argentina, por exemplo? Porque se o cara vem do Oriente, é mais rápido chegar na Argentina do que chegar aqui em São Paulo. Se a pessoa vem Como assim? Ele vem agora? pelo polo. Ele vem pelo polo, ele chega aqui muito mais rapidamente. O Brasil é um destino longe ainda para as pessoas, porque todo mundo tem que entrar por São Paulo e, no máximo, pelo Rio de Janeiro. Então, para poder aumentar o turismo, como nós falávamos, né, o Brasil tem que ter outros pontos de entrada. Por exemplo, como está acontecendo própria Minas Gerais, Belo Horizonte agora, Recife, Fortaleza e Salvador, tem que ser destinos diretos, né, para poder diminuir o tempo que o turista demora para chegar. Então, o que acontece sobre a característica do carnaval e o olhar estrangeiro sobre o Brasil, né? O que a gente detectou quando foi fazer a pesquisa de campo? Ouro Preto é uma cidade que, quando você pergunta para o estrangeiro que está aqui, a coisa mais interessante, ele fala assim, nossa, eu nunca vi uma cidade tão antiga com gente tão nova. Né? Porque na Europa você tem cidades antigas, mas você não tem gente nova nessas cidades. Né? Então, um ponto porque eles acham que o Brasil é um país novo. Nunca imaginavam que teria uma cidade antiga. E outra coisa, quando ele vem para cá, ele detecta, nossa, como o Brasil é grande, né? Porque ele não tem ainda a referência de tamanho do Brasil, porque ele chega no Rio, vai para São Paulo, vai para Salvador, a cada 1 hora, 2 horas ele está ali no avião, que é como se estivesse saindo de Paris e vai para Amsterdã, por exemplo, enfim. Quando ele vem, por exemplo, para o interior, para Ouro Preto, ele percebe que o Brasil é grande. Então, quando você pergunta para as pessoas, eles falam isso. Depois, o que é a característica do Carnaval de Ouro Preto, né? Você tem aqui, quanto ao perfil do turista que vem, ele é um turista que ele já veio algumas vezes para o Brasil, não necessariamente a primeira vez que ele vem, porque para ele chegar até aqui, geralmente a primeira vez que os turistas vêm, eles vão para o Rio de Janeiro. Então, qual a característica do turista que vai para o Carnaval do Rio de Janeiro? Você pergunta de 10, 7 é a primeira vez que vem. Né? E 3 é a segunda vez que retorna. O Rio é a porta de entrada mesmo. A porta de entrada do Brasil é Rio de Janeiro ou São Paulo, mas São Paulo a pessoa só fica e aí ele vai para o Rio de Janeiro, que é o mais perto, né, para ele conhecer. Não sei se vocês sabem, mas o segundo destino é Foz do Iguaçu, de estrangeiros no Brasil, Segundo destino internacional... Essas nossas entrevistas são uma ilustração para mim impressionante, mas continua. Nós tivemos a semana passada com uma excursão curricular do Departamento de Turismo, né, com nossos alunos daqui da Federal, para Foz do Iguaçu. É uma maravilha o turismo lá, o turismo internacional que vai, e a forma como o turismo é tratado no parque,
na própria represa de Itaipu, né? Você vê a diferença. Você vê em Itaipu, para a gente, é como se fosse é isso, né? Itaipu é um marco, é uma grande construção, é um negócio como se fosse uma catedral. Você vai na Petrobras aqui, parece que é um lixo da gente, né? E não é, a Petrobras é um patrimônio nacional. Não é tratado como patrimônio nacional, né? Como deveria ser. Em compensação, você vai lá, daqui 200 anos, você vai lá em Itaipu, vai estar sendo tratado aquilo como um monumento histórico brasileiro, né? Quer dizer, você está chamando a atenção, então, se eu estou te entendendo, que tem certas coisas, além de todo o subaproveitamento que nós temos no turismo, falamos sobre isso. Além disso, inteiro, ainda né? tem... Nossa, dá para fazer o curso inteiro, uma série inteira só de um sobre curso seu, né, sobre turismo. Mas, enfim, além disso, então, ainda existem certos aspectos que você chama a atenção que poderiam claramente serem aproveitados. O próprio carnaval. E aí não é nem o caso de serem subaproveitados, eles não são aproveitados de forma alguma. Mesmo. Como o caso da refinaria Duque de Caxias, por exemplo, que é gigantesca. Ninguém tem visita guiada, por exemplo, para esse grande patrimônio histórico nacional, porque vai passar 100 anos, 200 anos. Na hora que acabar aquilo lá, não tem mais, vai ser tudo energia solar e eólica, vai ter que ter um exemplo de como é a coisa, como foi. Enfim, mas agora voltamos ao nosso tema, né, do carnaval. O que acontece? Quando a gente percebe isso aí, o turista nota que Ouro Preto entra no contexto como uma coisa que ele não conhecia, que é o grande inusitado para ele. Mas esse turista de Ouro Preto é a segunda vez, por favor, em termos estatísticos. Mais ou menos, exato. Aqui você tem mais turistas europeus, até mais do que estrangeiro. O primeiro emissor para o Brasil é Estados Unidos. Depois é a Europa como um todo, né? Segundo são os irmãos argentinos. Primeiro Estados Unidos, segundo os argentinos. Mas eles têm geograficamente eles vêm mais para o sul tal, né? Os argentinos. Agora, o carnaval em si, depois como que foi a tese, como a gente vai percebendo as diferenças. Quando entra no Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval do Rio de Janeiro ele já é um carnaval onde 70% são novos, pessoas que acabaram de chegar. Quando você vai para Olinda, 70% é a segunda vez que vem para o Brasil. Mesma situação, mais ou menos a mesma situação de Ouro Preto. E a Ouro Preto é o meio termo e lá em Olinda agora entendi. Radicalmente sempre, lá 70% são de turistas que já vieram uma vez para o Brasil, entram por aqui, acabam indo para o Nordeste e falam, nossa, mas eu não sei o que é o Brasil ainda, eu preciso voltar aqui. E aí, como ele vê, ele vai para lá porque é metade do preço para chegar, porque o preço da passagem é mais barata, metade do custo, metade do preço e o dobro de diversão, né? A porta de entrada é aquilo que o jargão popular coloca, é real, quer dizer, o Rio de Janeiro é a porta de entrada para o turista. Em Ouro Preto, há mais ou menos um meio termo, metade do turista que chega aqui já é um turista, por favor, no melhor do sentido, de segunda mão, é a segunda vez, pelo menos, que ele vem ao Brasil, e uma outra parte não, até é inédito para ele mesmo. E Olinda é o contrário do Rio, quer dizer, quase a grandíssima maioria, 70% que você citou, eles já conheciam o Brasil, mas aí quer conhecer outros carnavais, de novo, o nosso tema central é o carnaval. E aí eu queria continuar investindo nisso. Isso gera uma mudança de postura do turista? Você conseguiu detectar isso na sua... Até no sentido de opinião, o que ele acha? Muda, né? Porque, por exemplo, quando você vai para o Rio de Janeiro, você tem famílias, você tem, por exemplo, onde eu fiz a minha pesquisa, eu cheguei, onde você vai ter estrangeiro para entrevistar, né? Vai no bonde de Santa Teresa, impossível que não tenha estrangeiros lá com tempo para dar uma entrevista também, porque você tem que ter uma brincadeira, agora, né? Que eu entendi, porque o cara vai para Santa Teresa, vê morro lá e vai parar em Ouro Preto, ele continua em casa. Tá certo, o cenário não muda muito. Então ele fica ali na fila, né? Ficou ali na fila um tempo e eu fui entrevistar as pessoas que estavam ali. Porque se você vai para a praia, num bloco, você vai ter um perfil de pessoas. O outro, que é o turista, como eu te disse, 200 mil pessoas vão para o Rio de Janeiro no mês do carnaval. E como eles curtem o carnaval? Bom, ele pode curtir todo o carnaval, mas tem que ir no bondinho de Santa Teresa. Então ali você sabe que a pessoa vai estar com tempo. Então você pega o perfil qual? Famílias, vem filho, pai, mãe, né? Aquela coisa. Você tem um perfil, né, de primeiro visitante, que é aquele que vem para o Brasil. E aí depois, quando você vai para Olinda e Recife, você percebe o perfil lá, tem muito mais europeus, porque como Olinda e Recife tem uma ligação intrínseca com, por exemplo, com a Holanda, né? Muitos holandeses vão para lá, muitos italianos.
E eles vão já no segunda, terceira, e não é turismo sexual, na verdade é um turismo... Ainda bem, né? Não, porque você tem essa preocupação, o carnaval, como a gente falava da imagem do estrangeiro, a imagem que o carnaval estrangeiro tem para a estrangeira, por exemplo, para a mulher estrangeira, ele é uma coisa que é carregada de sensualidade, então ela fala, não, aquilo lá é perverso, não é legal. Mas quando você vê que está dentro de uma cultura, né? A cultura nossa é essa, a sensualidade faz parte do Brasil, eles vêm e não acreditam que isso acontece, eles ficam completamente embasbacados. Essa que na verdade, não tem ninguém que fala assim, não gostei do carnaval. Você não consegue achar. Não, e, aliás, a respeito da sensualidade, eu como carioca posso falar com maior tranquilidade sobre isso. Exato, até porque já existem pesquisas sobre isso também. O carioca se apresenta de maneira sensual, mas ele é absurdamente careta. Ele é careta, conservador. exato, conservador. O paulista se apresenta de maneira muito careta e absurdamente liberal. Quer dizer, então, tem essas contradições assim, o cara enlouquece no Brasil. Quer dizer, ele vai chegando que a imagem não bate com o conteúdo. Mas voltando, mas isso não tem nada a ver com a pesquisa, com o tema aqui, mas vamos voltar. Então, esse turista, e o turista em Ouro Preto, o que você detectou? Em Ouro você Preto, citou do ele Rio, sente uma liberdade muito grande, porque aqui tem muito também pessoas que estão assim, acima de 30 anos, 25, 30, 35 anos, que vem, né, que é o turista que vem, porque o Ouro Preto está inserido no guia mundial, por exemplo, de hostels e de divulgação como um dos destinos a serem visitados. Assim como Rio de Janeiro, a gente falou Foz do Iguaçu, Salvador e Recife, que também é patrimônio mundial, e Ouro Preto, né? Então, Ouro Preto é um dos 5 ou 6 destinos mais visitados. Mas você tem esse pessoal mais velho, e quando ele chega no carnaval, ele não acredita como tem gente nova. Por causa do carnaval dos estudantes. Isso é claro pra gente, né? Que o carnaval daqui tem evoluído a partir dos estudantes da universidade. Isso, né? Isso é real. Eu sei que a sua pesquisa era sobre o carnaval, mas isso aí tem uma curiosidade, por favor, eu passo longe do entendimento do assunto, mas uma vez eu tive um professor na minha graduação que ele citou o seguinte, que a arte barroca em Ouro Preto é uma das melhores do mundo, ficando um pouco abaixo do barroco italiano, mas seria superior ao barroco português e tal. Mas, enfim, onde entra essa história... Entra na minha pesquisa. Melhor ainda, porque eu queria saber, esse sujeito que vem para cá, de novo, ele tem a surpresa que tem muito jovem aqui, porque não era isso que ele esperava, é uma cidade antiga, e ele vem para conhecer a arquitetura. Então, eu peguei, por exemplo, que é interessante, um peruano que tinha feito arquitetura, que veio para o Brasil para conhecer arquitetura. Chegou aqui, estava o carnaval. Então pense que na verdade não é só na Europa ou nos Estados Unidos que o barroco é reconhecido. Também na América Latina, todos conhecem a arquitetura do barroco. Então, o grande puxador para cá é a questão cultural e a universidade. Eu acho que estão as duas coisas juntas. O carnaval hoje de Ouro Preto é internacionalmente conhecido pelas repúblicas, mas o peso da cidade é pelo barroco, com certeza pela história. Sem dúvida. Eu fico pensando, então, nesse caso aí, você acha que por favor, vai escapar um pouco aqui, até já lhe peço desculpas de antemão, mas você acha que a universidade, então, poderia fazer alguma coisa nesse sentido, pelo turismo? Sim, eu acho que, por exemplo, o nosso carnaval, termos de estudo, né, ele é muito mal organizado. Se você for no Carnaval de Olinda, você tem 400 blocos e eles saem. Você chega lá no primeiro dia de carnaval, você tem os 400 blocos, o horário de saída deles, por exemplo. A prefeitura organiza a saída dos blocos, o horário. A prefeitura banca a estrutura, por exemplo, do frevo delas, porque, como a gente disse, tem uns 40 ou 50 bandas só de frevo. Pega o exército, divide, né? E aí eles tocam o dia inteiro, de tarde de noite. Então, eles são bancados pela prefeitura com cachê para estar nessas bandas. Então, por exemplo, eu acho que a gente deveria ter um intercâmbio maior com o Olinda, porque o nosso carnaval, por DNA, o DNA dele é desse tipo de rua, né? Não adianta a gente querer fazer aqui, tentar trazer escola de samba, a gente pode melhorar a qualidade da escola de samba daqui, de Ouro Preto e tal, mas não vai dar para fazer, para desfilar. O desfile daqui é outro, não dá para desfilar na praça, né? Assim, então é um outro tipo de carnaval, exatamente. Então o carnaval nós tem que ter como exemplo, eu acho, né? Olinda,
Eu nem fui para Salvador, nós não comentamos, porque um dos grandes carnavais é Salvador. Mas eu acho que Salvador é tão grande, ele já até sai de base como plataforma de estudo, né? Ele tem sua tipologia, que eu acho que é a mistura desses todos os carnavais nossos. Mas eu acho que o Ouro Preto tem muito ainda a crescer e a aproveitar enquanto destino possível para os carnavalescos estrangeiros, né? Eu acho que uma dessas suas últimas falas é interessante. O DNA do Carnaval de Ouro Preto está muito mais para Olinda, muito menos para o Rio de Janeiro. Com certeza, eu acho que isso aí já é uma pista extraordinária. Para a gente atrás. Aloysio, olha, muitíssimo obrigado mesmo, entendeu? Eu disse, e estou sendo sincero, valeria um curso seu inteiro nesse formato do nosso programa, tá? E quem sabe outras pesquisas, é claro, que você tenha, nós estamos abertos aí à divulgação disso. Agradeço enormemente a você, agradeço a todos aí por estarem nos assistindo e espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei. Até o nosso próximo Consciência, gente. Tchau, tchau.